Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Pedro Malta, sou cofundador da agência LCP e hoje vamos continuar com a nossa websérie, o episódio número 3, onde estamos falando aí sobre as estratégias de marketing digital e hoje vamos falar sobre a estratégia marketing de conteúdo logo depois da vinheta. Bom, pessoal, nós já vimos aí nos episódios anteriores, no episódio número 1 nós falamos sobre hospedagem de site e e-mails. No segundo episódio falamos aí sobre site, então nós já contratamos uma hospedagem bacana, colocamos ali os nossos e-mails, estamos fazendo o nosso processo de comunicação com os nossos clientes, potenciais clientes, um espaço ali no servidor para a gente colocar o nosso site, desenvolvemos o nosso site, colocamos o nosso conteúdo nesse site e agora chega aí o terceiro passo, né, que é o quê? É a gente criar novos conteúdos, tá? E por que conteúdo ele é tão importante, tá? Bom, o conteúdo ele faz você se tornar o rei da internet, faz você se tornar uma autoridade, consequentemente ser relevante em determinado assunto, tema, área de atuação. E quando você é autoridade e é relevante em algum tema na internet, significa que as pessoas elas estão buscando você como fonte de informação, tá? Então, se o seu escritório tem uma área de atuação lá, direito digital, e ele produz conteúdos de direito digital com alguns parâmetros e algumas técnicas que a gente vai estar falando. Você pode ser achado lá, por exemplo, no Google, você pode ser achado nas redes sociais e, consequentemente, essa pessoa, quando ela te acha, ela entende você como uma autoridade. Ela entende você como relevante para a vida dela. Então, você está influenciando aquela pessoa através de um conteúdo, tá legal? Bom, a gente é impactado por conteúdo no nosso dia de forma constante. Então, quando a gente está numa rede social, se a gente está lá no YouTube, a gente procura informação sobre um determinado vídeo, sobre um determinado assunto, uma determinada pessoa, a gente assiste os vídeos, em cima daquele conteúdo que a gente está assistindo ali, a gente forma a nossa opinião, pode ser uma opinião de compra de um produto, por exemplo, um celular, uma caneta, um relógio, pode ser uma informação sobre aquisição ali de um serviço, por exemplo, uma consultoria jurídica, tá certo? Então a gente sempre é impactado. E a gente é impactado onde, basicamente? Nós somos impactados pelo e-mail, tá? A gente recebe e-mail, a gente se cadastra em newsletter, a gente muitas vezes se inscreve lá em algum canal no YouTube e recebe uma notificação para aquela pessoa posta um vídeo. Nós também seguimos pessoas nas redes sociais e as pessoas quando publicam a gente pode receber uma notificação. Então nós somos impactados em diversos meios, né? Digitais. E hoje a gente vive no meio digital, a gente trabalha lá no nosso e-mail, a gente está recebendo os e-mails. A gente para um pouquinho, vai para uma rede social, a gente está sendo impactado pelo conteúdo. Aí chega à noite, você quer ter uma videoaula que está passando no YouTube que você gosta sobre determinado assunto e você vai lá e é impactado por um conteúdo. Então nós somos impactados por quase todos os meios digitais, nós somos impactados por conteúdos e na sua maioria relevante, tá legal? Relevante, e aí vamos voltar um pouquinho. Se ele é relevante, aquela pessoa que está propiciando, entregando aquele conteúdo para você, ela é uma autoridade no assunto. Sendo uma autoridade, você vai guardar aquilo na cabeça e sempre que você precisar de alguma coisa, você vai recorrer àquela pessoa porque você entende como ela sendo a melhor do mercado. Bom, a internet é baseada em conteúdo, não existe internet sem conteúdo, né? Se a gente vai para o Google lá, a gente faz uma busca para o YouTube, para as redes sociais. E quais os formatos de conteúdos que hoje a gente acaba utilizando muito nos projetos de marketing digital jurídico? Bom, nós temos o padrão, né, que é o texto, então nós escrevemos um artigo, nós escrevemos ali uma notícia, nós escrevemos uma tese, escrevemos textos sobre as nossas áreas de atuação, sobre o nosso escritório, missão, visão, valor, tudo isso é texto e tudo isso é marketing de conteúdo, tudo que a gente publica no nosso site, no nosso blog, no blog de um parceiro que a gente
por acaso está publicando, né? Então, por exemplo, eu aqui como agência, eu acabo publicando num blog que é o advogabilidade.com.br, lá do Rodrigo Veríssimo. Eu publico alguns artigos quando ele me convida, então eu estou fazendo marketing de conteúdo. Outros formatos, a gente tem o formato vídeo, nós temos o formato de vídeo curto, de vídeo longo, então a gente tem lá Instagram fazendo vídeo curto, IGTV fazendo vídeo longo, YouTube fazendo vídeo longo ou vídeo curto, TikTok fazendo vídeo curto, então a gente tem os vídeos também, e os vídeos a gente sabe que a gente é cada vez mais impactado, né, por esse formato de conteúdo. Temos outros formatos também, como o de áudio, né? Então o áudio ele ficou muito na moda nesse ano de 2020, 2021. Ele voltou a ser moda, na verdade, né? Através dos podcasts. Então, muito em cima das plataformas, né? de streaming de áudio. Então, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, você tem Deezer, você tem um monte aí, Amazon Music, você tem um monte de plataformas aí hoje que auxiliam nessa questão de você transmitir o seu conteúdo no formato de áudio. Bom, e você tem logicamente o formato imagem, né? A gente sabe que quando a gente está publicando alguma coisa, a imagem diz mais do que 1000 palavras, e isso é real. Quando a gente está fazendo um post lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso LinkedIn, no Twitter, muitas vezes a imagem ela faz com que a pessoa continue lendo o seu artigo, a imagem faz com que a pessoa se interesse pelo seu conteúdo e principalmente a imagem ela faz com que a pessoa lembre de você. Por isso que é tão importante manter uma identidade visual nas suas postagens de imagem, porque sempre que a pessoa vê, ela vai assimilar aquilo com o seu escritório de advocacia, tá? Bom, pessoal, o conteúdo ele é de suma importância para o seu escritório de advocacia, tá? E por quê? Porque a advocacia trabalha no formato em cima de normas que dizem que você tem que ser meramente informativo. E nada mais fácil do que você ser informativo através de um bom texto, através de um bom vídeo de instrução, através de um post na rede social informativo, tá legal? Então ele é muito importante. O conteúdo, ele é base para toda estratégia que a gente vai fazer. É muito difícil você criar uma estratégia, por exemplo, tá? De inbound marketing, onde você vai publicar conteúdos para atrair a pessoa até o seu conteúdo, e não você fazer chegar o seu conteúdo até aquela pessoa, você não consegue fazer sem ter um bom conteúdo, tá? Não importa se ele é um texto, não importa se ele é um vídeo, se é um áudio, se é uma imagem, mas você tem que ter um bom conteúdo. Então o conteúdo ele é a base para você enviar um e-mail, você fazer um trabalho de marketing de posicionamento ou otimização, que é aparecer nos motores de busca, por exemplo, do Google. Então você tem que ter um trabalho muito pesado. Você tem que entender sempre que, a gente falou lá que o site ele é muito importante, porque a gente vai jogar todo mundo para o nosso site, né, nas campanhas que a gente faz de marketing digital jurídico. Mas o que vai atrair a pessoa para ir para o seu site é o conteúdo. Então, se você não tem conteúdo, fica muito difícil você implantar as outras estratégias de marketing digital e ter sucesso, tá legal? E eu sei da grande dificuldade, né? Eu, como consultor aí de marketing digital jurídico, especialista nesse assunto, já atuei em mais de 350 projetos para escritórios de advocacia e advogados autônomos, eu sei da grande dificuldade da gente parar e gerar um conteúdo. Mas no final desse vídeo, eu vou dar uma dica muito interessante que vai poupar muito tempo para vocês e que com certeza vai auxiliar o seu escritório de advocacia na produção de conteúdo, tá certo? Bom, pessoal, como dica aqui para vocês, quando vocês estiverem colocando lá no planejamento estratégico de vocês, a questão do marketing de conteúdo, que com certeza vocês vão ter que colocar isso no planejamento estratégico de vocês, tenta sempre pensar em construir uma agenda, tá certo? Uma agenda que é confortável para vocês na geração de conteúdo, na criação, tá? Vocês aí como produtores de conteúdos, tenta criar uma agenda confortável, que você consiga cumprir, né? A sensação quando a gente vem cumprindo uma agenda, ela dá um pouco mais de gás para a gente, ela inspira mais a gente a continuar criando aquilo. O que a gente acaba vendo muito, e eu como especialista aí na área de marketing digital jurídico, atuando em mais de 350 projetos para esse segmento, a gente sempre entende que
A persona muitas vezes está consumindo ali 2 conteúdos no seu Instagram todo dia. É o que a persona quer consumir, né? E a gente tende a querer cumprir aquilo. Lógico, é o melhor dos cenários. A gente produzir os 2 conteúdos por dia para o Instagram, porque a nossa persona está lá e ela consome isso por dia, né? Então é interessante você fazer. Só que é muito difícil você gerar 2 conteúdos por dia, principalmente no começo da estratégia de marketing. Ao longo do tempo, quando você vai fazendo as estratégias, você vai tendo resultado, você consegue, logicamente, contratar uma pessoa para fazer conteúdo, você consegue você mesmo ter mais tempo para fazer isso, né, para atingir a sua persona, mas, pessoal, você tem que fazer aí uma questão de equiparação, né? O que você consegue gerar de conteúdo? Qual que é o seu poder, né? A capacidade que você tem de parar para escrever um conteúdo versus a sua persona. Muitas vezes você escrever um conteúdo muito bom por semana e trabalhar ele durante a semana toda é mais interessante do que você querer fazer 2 conteúdos todo santo dia. Por quê? Um conteúdo por semana, com certeza, você consegue criar. Você consegue parar ali 2 horas na sua semana para escrever um bom conteúdo. Mas é muito difícil você fazer isso todo santo dia. Tá legal? E todo santo dia, o que acontece? Você acaba não cumprindo aquela meta, você fica decepcionado, você acaba largando o projeto, ao contrário de você fazer o conteúdo no seu tempo confortável, né? Porque você faz, você cumpre uma meta e você se empolga, você se inspira a cumprir aquela agenda, e quando você vê aquela agenda sendo cumprida, o que acontece? Você consegue até rever aquela agenda, produzir mais conteúdo. Então, como dica, construa uma agenda, mas construa uma agenda confortável a princípio para você, tá? E depois a agência de marketing vai trabalhar isso para que, por exemplo, um conteúdo você consiga publicar ele durante a semana toda e você ter as suas publicações diárias bem bacanas, tá legal? Bom, eu vou falar aqui, separei aqui para falar de personas versus conteúdos, é muito importante, tá? A persona do seu escritório, ela vai ser um dos pilares para você se basear, por exemplo, na criação da agenda do seu escritório de publicações. Então você vai criar a sua agenda de acordo com o que a sua persona consegue absorver de conteúdo seu. Então, por exemplo, pessoal, se a sua persona ela é muito presente no e-mail, então ela é aquele cara corporativo, que está lá com o e-mail na frente, abre o e-mail 40 vezes ao dia, sempre impactado por e-mail, ela se inscreveu lá para receber o seu conteúdo e você está enviando conteúdo para ela. Só que muitas vezes a pessoa não consegue receber, por exemplo, da atenção necessária para um conteúdo diário. Bom, pessoal, como dica de ouro, tá? A dica aí da agência LCP, a gente traz para você aí uma potencialização na criação de conteúdos do seu escritório. A gente sabe da dificuldade que é parar na semana, algumas horas, para você pensar num assunto, criar uma pauta, escrever um artigo, e aí ainda chega a agência lá, chega o Pedro e fala, olha, você tem que criar um artigo aí com no mínimo 300 palavras, no máximo 5 linhas por parágrafo, você tem que usar a palavra-chave no texto no mínimo 3,4% do tamanho do seu texto, porque o Google pede essa densidade. Então, assim, é difícil, não é fácil. Mas tem uma maneira muito fácil, pessoal, que é o quê? É o que a gente está fazendo aqui agora. Eu paro, gravo um vídeo aqui de 20 minutos, que é o vídeo que eu estou gravando agora. Gravei 20 minutos, eu pego esse vídeo e mando para o meu editor. O que o meu editor faz? Ele vai pegar os 20 minutos, vai editar meu vídeo e vai criar um vídeo lá de 15 minutos, tá? E o que ele faz com esse vídeo de 15 minutos? Ele exportou o vídeo, em cima da mesma aplicação que ele está editando o meu vídeo, que é o Adobe Premiere, ele exporta o áudio, quer dizer, ele exportou o vídeo, o que eu faço com o vídeo? Vou postar no meu IGTV, vou postar no meu YouTube, eu vou tirar uns cortes desse meu vídeo, eu vou postar no meu Stories, vou postar na minha timeline do Instagram, vou postar no meu site, eu vou postar numa série, toda plataforma que tiver alguma possibilidade de eu postar um vídeo, eu vou usar esse vídeo, ou inteiro, ou em cortes, em trechos, tá legal? Quando ele fez esse trabalho do vídeo, ele também fez a tratativa do áudio, certo?
E o que que ele faz? Ele, nessa própria aplicação ele consegue exportar só o áudio, tá certo? Ele exporta o áudio e coloca uma vinheta nesse áudio. O que que eu faço com esse áudio, que é muito interessante? Eu faço o meu podcast, que eu vou publicar isso no meu Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, no Deezer, Amazon Prime e qualquer outra plataforma de streaming de áudio. Então, em cima de 20 minutos, eu já estou criando aqui dois tipos de conteúdo para diversas plataformas sociais. Bom, mas para por aí? Não, porque a gente está falando de texto, lá no começo a gente falou de texto. O que que eu consigo fazer com esse áudio que eu gerei? Eu consigo usar um aplicativo para transcrever ele em texto. E aí, quando eu estou fazendo essa transcrição em texto, eu gero um texto que, logicamente, eu vou revisar, porque essas soluções elas acabam não pegando algumas palavras, ou ela coloca alguma palavra, a gente fala em inglês, ela entende em português, tem alguns erros que a gente precisa corrigir, mas eu consigo transcrever e consigo ter o quê? Um artigo em texto. Então, 20 minutos que eu parei, eu já consegui fazer o meu vídeo, eu consegui fazer o meu áudio e eu consegui fazer o meu texto. Já fiz os meus conteúdos. E a gente fala que é 20 minutos porque 20 minutos dá um belo artigo em texto, tá certo? Outra dica que eu vou dar. A gente falou aqui da operação, né? Como que você potencializa aí tanto o seu tempo quanto a criação de conteúdo. Existe um outro tema muito interessante. É difícil você parar e falar assim, nossa, eu preciso pensar aqui num assunto, né? Qual assunto que eu vou falar essa semana aqui no meu canal do YouTube do Escritório de Advocacia? Bom, deixo como dica aqui para vocês, pessoal, o Jus Analytics. O Jus Analytics ele é a maior fonte de informação do quê? É a maior fonte de informação de buscas realizadas no Google de áreas de atuação do direito. Então você consegue pegar o Jus Analytics e falar assim, Jus Analytics, quais são as palavras-chave mais buscadas de direito trabalhista? Ele vai te trazer e você consegue falar sobre aqueles assuntos mais quentes, né? Os assuntos que as pessoas estão buscando. Então é outra dica que eu deixo para vocês, tá? Quando vocês forem planejar o seu conteúdo, consulte o Jus Analytics. Quando vocês forem fazer o seu conteúdo, faça esse processo que vocês vão gostar muito. Pessoal, convido todos aqui, se assim quiserem, a se inscrever no canal, a curtir e compartilhar esse vídeo para que ele alcance o máximo de pessoas aí que tenham interesse em marketing digital jurídico. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, é só deixar nos comentários aqui que a gente entra em contato, a gente vai responder todos os comentários. Se vocês tiverem sugestões de vídeo, a mesma situação, deixe nos comentários que a gente vai fazer o vídeo para vocês. Tá legal? No quarto episódio nós vamos falar sobre marketing de posicionamento. Muito obrigado por vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!